Olá, olá, saudações amorosas, saudações calorosas. Estamos hoje no nosso primeiro programa, parte do SimprojaCast, no primeiro programa do concurso No Chão da Escola. Eu sou Ailton Rocha, da Secretaria do Educacional e da Secretaria de Assuntos Educacionais e Culturais. Iniciamos hoje com a primeira participação, né, e temos convidadas ilustres e especiais para falar. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai mostrar, né, nossas convidadas, Ailton. Meu nome é Joselmo Santana, né, diretor de comunicação. Esse programa, o No Chão da Escola, foi um concurso que a direção do Simproja pensou e idealizou já há um bom tempo e foi amadurecendo a ideia, que é mostrar para a base, né, para a categoria toda, para o município de Jaboatão, para os pais, para as famílias e até para outros municípios, o estado, enfim, onde esse programa puder chegar, que apesar das adversidades que a gente encontra na rede, né, especificamente na rede de Jaboatão, apesar das dificuldades, temos bons profissionais e que desenvolvem bons trabalhos com os estudantes, né, que fazem a educação do município e, consequentemente, a educação do país avançar, apesar dessas dificuldades. É isso aí. Para começar antes de começar a falar com a nossa apresentadora de hoje, com a nossa convidada, digamos assim, trabalhadora de hoje, vamos conversar, pedir um pouquinho da fala da nossa presidenta, que é uma convidada especial. Como é o primeiro programa, então a gente queria a participação da mulher forte também. A gente está gravando esse programa no mês de março, né? Mês da mulher, a gente não pode deixar de prestigiar. E de, assim, como uma forma de respeito, trazer aquela pessoa que representa as mulheres do município. Aqui no Simproja é assim, viu? Os homens são bem cordiais com nós mulheres. Falam aí do machismo, né? Tanto feminicídio, mas os homens aqui do Simproja são assim, bem cordiais conosco. Obrigada, Ailton. Então, eu sou Séfora Freitas, eu estou presidenta do Simproja e também faço parte da direção do Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas. É uma alegria estar aqui hoje, né, nesse primeiro programa, resultado de um concurso que a gente fez, né, Joselmo? Que foi iniciativa da Secretaria do Educacional e de Comunicação. E é uma alegria receber a base aqui para mostrar o seu esforço, a sua dedicação, o seu compromisso com a educação pública, democrática e libertadora. No Simproja chegam muitos problemas. O cotidiano, eu digo que um dia nunca é igual ao outro. Problemas não faltam. Mas agora a gente está trazendo coisas boas, né? Mostrando o lado humano da educação pública. Isso só pode ser uma grande alegria para a gente. Passamos a fala, professora, para a senhora, que hoje é nossa, digamos assim, nossa anfitriã, que é essa pessoa que vai contar para a gente como é que funcionou, como é que foi seu trabalho e também poder mostrar para todo mundo. A gente antes queria que a senhora se apresentasse. Senhora ou você, ou tu, como é que eu chamo? Do jeito que você se sentir confortável. Então hora vai ser senhora, hora vai ser Tudo tu, bem. hora vai ser você. Apresente-se para nós, fale um pouquinho da senhora, de sua trajetória. Eu sou Bélgica Soares, sou mãe de João e Maria e avó de Breno. Isso com certeza me define em primeiro. Sou professora de educação infantil. Tenho nesse momento 18 anos de experiência em salas de educação infantil, sendo 15 anos em Recife e esses últimos 4 anos vividos aqui em Jaboatão. Sou muito feliz com a minha profissão e para mim é uma honra estar aqui apresentando um trabalho feito com muita vontade, com muito carinho, com as crianças da minha escola. Sempre foi educação infantil? Sempre foi educação infantil. Desde que eu fiz magistério, eu já tentei ir para outras turmas, mas acabam me puxando de volta para a educação infantil. Sempre foi educação infantil. Legal. E esse tema? Arte na educação infantil. Eu não vou nem ler todo, né? Mas assim, passando para essa arte na educação infantil, existe uma certa resistência em trabalho de artes ou isso é preconceito meu? Não, tem resistência sim. Se a gente for olhar a história da humanidade, o ser humano ele desenhou antes de escrever, ele desenhou antes de ler.
Mas quando você leva a arte para dentro da escola, as pessoas que acham que a arte é só um momento de preencher aquele horário. É só o desenhar, é só o pintar. Esquecendo que esse desenho, essa expressão artística que a criança traz consigo, ela é ancestral. Ela está lá desde os nossos antepassados na caverna. Então, a gente só sabe como foram a vida dos egípcios, por exemplo, por causa dos desenhos que eles deixaram. E na educação, principalmente na educação moderna, a gente achou que a gente não precisava da arte, a gente não precisava da filosofia, a gente não precisava das outras matérias que elas ajudam a construir quem nós somos e a definir como nós queremos viver. Então, quando a gente traz a arte para a educação infantil, é normal ouvir que as crianças vão pintar, elas vão desenhar, mas a arte ela é uma expressão do corpo, é uma expressão do sentimento. Ela desenha, ela canta, ela dança, ela se movimenta. Meu corpo inteiro fala, e isso é arte. É algo que A gente compõe vai- a pessoa, né? Isso, a gente escuta, as crianças vão só desenhar, né? Só Tem esse cantar. só, né? Vão Só. só cantar, vão só pintar. A só, né? professora só desenha. É. A professora só que até o marco da escrita, a gente tem conhecimento de que é a evolução do desenho, é o marco da escrita. Então, a criança, ela rabisca, sem nenhuma funcionalidade, depois ela chega no Senhor Batata, que é aquele círculo da onde sai pernas, braços, e os olhos estão focados ali. E quando ela consegue desenhar o esquema corporal, é quando nós entendemos que essa criança também está pronta para entender o esquema da escrita. Algumas crianças vão levar mais tempo, outras crianças vão levar menos tempo, mas é um caminho que todos nós traçamos. Então, é normal que uma criança que desenhe bem tenha uma certa dificuldade lá na frente na escrita. Sim, mas ela vai conseguir se expressar sempre. Sempre ela vai conseguir se expressar. Pode chamar ela e perguntar sobre, que a ideia vai estar esquematizada na cabeça dela, mesmo que ela não consiga colocar aquilo na parte escrita. Ô, Bélgica, eu estava lendo o texto que você mandou para a gente, para o concurso, e eu percebi que você fala nas várias infâncias, né? Eu acho que essa expressão artística, vou dizer assim, das crianças também tem a ver com as várias infâncias. E eu pensei assim, as várias infâncias que você se refere são diferentes no tempo, no espaço e também entre classes sociais. Tem muito a ver com isso? Queria que você comentasse um pouco. Sim, a criança ela é um ser social. Então, dentro daquela sociedade, a gente vai poder se expressar com as coisas que a gente tem naquele momento que a gente tem vivido. Então, quando eu trouxe a arte, por exemplo, de Portinari, de crianças que pulavam carniça, de crianças que jogavam bolinha de gude, a gente pôde fazer essa comparação das brincadeiras que se tinham antigamente para as brincadeiras que a gente tem hoje. A brincadeira da criança, ela é uma coisa séria. É como ela olha para a sociedade que ela tem e a reproduz para que ela possa, de novo, internalizar e entender. Então, a gente tem muita responsabilidade em priorizar isso. Então, quando a gente traz outros tempos de outras brincadeiras, a gente permite que a criança fale quais são as brincadeiras que ela gosta agora. Mas a criança da minha escola brinca igual a criança da sua escola? Provavelmente não. Ela vai reproduzir as brincadeiras que ela tem acesso, né? Ou que pelo menos ela já viu. E a gente espera que essa criança continue brincando, né? Que não fique só no celular, por exemplo, ou só no joguinho, mas que ela continue brincando e tendo acesso. E aí, se você puder possibilitar outras brincadeiras que ela ainda não teve contato, isso vai enriquecer bastante. Isso. A gente, pela sua fala, né, a gente já percebe um pouco da motivação desse trabalho e do porquê você escreveu, né? Mas eu queria que você pincelasse um pouco mais, né, sobre a motivação, né? O que é que levou? Porque quem está nos ouvindo, por exemplo, que não é professor, pode pensar: oxente, mas meu filho já brinca em casa naturalmente, por que a professora está brincando também na escola, né? Pode pensar isso. Aí eu queria que você apresentasse, né, para a gente assim, a motivação desse trabalho, o que é que levou a... Então, quando você trabalha com a primeira infância, você percebe o quanto a função social das pessoas que estão ali, os adultos que estão ali, influenciam aquela criança.
Eu sou de uma sala de infantil 4. As minhas crianças, elas sabem mexer em celular. Elas conseguem colocar uma programação no tablet. Mas se você chama para desenhar ou para brincar de alguma coisa, raramente elas têm esse portfólio com elas. Ele brinca em casa, mas ele brinca de quê? Ele se expressa como? Ele brinca com outras crianças ou ele ainda prefere o celular no momento de piscina, de praia, ou na casa de um amigo, ou no momento de futebol? Você está proporcionando isso. Então, a minha motivação era a expressão. Eu recebo crianças que nunca tiveram contato com a escola. Então, a maioria das crianças hoje chegam no infantil 4 sem ter uma oralidade bem desenvolvida ou construída para essa idade, né, para aquilo que a gente espera da idade. O traço também, ele não está definido, mas principalmente expressar o que sente. É uma das metas da educação infantil, é permitir que a criança expresse o que ela sente, o que ela entendeu, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, perceber cuidados com o seu corpo. E a gente vem perdendo essa qualidade com os anos. A gente já tinha conversado sobre isso um pouco, mas a chegada do eletrônico que dificulta a fala dessa criança e dificulta o acesso dessa criança a outros. E a minha motivação principal era porque eu precisava que eles se expressassem. Eu precisava que eles dissessem. Não adianta trazer uma aula super curiosa e a criança não se interessar por aquilo. Então, eu comecei a puxar por aquilo que eu acho que é o interesse deles, que é a brincadeira. E aí, sempre uma brincadeira com o corpo e depois uma brincadeira com elementos. Quando a gente chegou na pipa, no peão, eram brincadeiras com elementos. E a partir da brincadeira, eles podem também, eles têm a possibilidade, elas, né? Vou chamar elas por serem crianças, têm a possibilidade de testar, né? Por isso a palavra ali não é o brincar, é a ludicidade, porque essa ideia de ludicidade é que você... é o mágico da educação infantil. Eu não sou de educação infantil, mas tenho essa paixão, porque você percebe que essa ideia do experimentar na educação infantil, ela é muito, muito valorosa, porque assim você... dá para perceber em sua fala, professora, a ideia de que eu preciso que a criança fale comigo para eu entender o que é que está acontecendo. Mas a própria criança, ela vai precisar dessa fala, né? E a brincadeira é uma brincadeira séria, uma brincadeira lúdica, pode proporcionar isso. Aí eu pergunto, como foi para uma turma de 4 anos propor essa discussão? Porque é uma discussão bem complexa para se fazer. Como foi para fazer essa discussão com as crianças, para despertar essa ideia na turma? Eu comecei a trazer obras de arte que continham crianças brincando. A maioria dos nossos artistas, em algum momento, eles retratam a sua infância. E isso dá para a gente uma gama muito grande dos artistas que a gente pode trabalhar. Então, eu fui buscando esses artistas que trabalhavam a infância. Tarsila do Amaral, que tinha lembranças da casa da avó dela. O próprio Portinari, que retratava crianças brincando no meio da rua. E eu fui colocando isso sempre na parede. Elas olhavam para a imagem, mas elas não identificavam que aquilo era uma brincadeira. Até o dia que eu trouxe uma arte que tinha crianças soltando pipa. E aí eles começaram a olhar. Eles estão brincando, tia? Eles perguntavam. Sim. Ai, que legal. Aí eu dizia, não sei, vejam aí. Não sei. Vejam aí o que é que eles estão fazendo. Será que a gente consegue imitar? E aí eles começaram a imitar essa brincadeira. Aí eu consegui trazer para a roda. Eu já queria provocar essa conversa. Eu já queria que essa conversa existisse, mas eu queria que surgisse do interesse deles. Então, a minha sala, durante um tempo, ficou um grande retângulo com várias obras de arte sobre brincar. E aí, depois que a gente conseguiu despertar esse interesse deles, a gente partiu para fazer releituras. Mas como seria hoje em dia? Você brincar na rua, que aqui as crianças estão brincando na rua, não pode brincar na rua. E a gente brinca onde? Aonde você brinca, com quem você brinca. E outros desafios foram sendo lançados. Se eu fosse fazer uma foto sua de qual seria aquela brincadeira. Quando eles se entenderam dentro daquela arte, porque essas fotos aconteceram, a gente pregou as fotos junto com as artes.
Aí eles começaram a fazer o desenho. A escrita, a tentativa da escrita, de que brincadeira era aquela. Eu costumo dizer que eles evoluíram 3 meses em 2 semanas. Foi qual o período do ano, professor? A gente começou a inserir as imagens em junho, por causa do São João. E aí tem algumas, eu não vou, infelizmente, lembrar o nome do artista, que ele tem várias obras de arte sobre a noite de São João. E aí, a partir daí, a gente foi até o mês de novembro. A gente conseguiu trabalhar todo o conteúdo, sempre trazendo uma arte para dentro da sala. Eu sempre procurava alguma coisa que tivesse a ver com aquele período para trazer para dentro da sala de aula. E funcionou muito, assim. Inclusive da escrita espontânea, porque Infantil 4 eles não têm ainda esse processo da escrita espontânea. Mas despertou neles a necessidade de assinar as obras. Olha. Criança entende de arte? Digamos que sim, né? Entende, sim. Eu li também no seu trabalho que tem um trecho que você diz assim: a arte proporciona uma reflexão sobre quem somos, como vivemos e até daquilo que gostamos na vida. Aí eu fiquei pensando, será que as reflexões que você provocou nas crianças também voltam para a gente, né? As crianças influenciam em nossas próprias reflexões? Influencia. Eu acho que influencia o professor. Influenciar os auxiliares, que ano passado eu tinha 2 auxiliares, Nayara e Ana Cláudia. E elas mesmas se colocavam, às vezes, perguntando, né? Eu brincava disso, eu nunca brinquei disso. Se fosse fazer hoje das brincadeiras, quais seriam? Delas se interessarem de procurar mais artes de determinados artistas. E afeta as famílias também. Sim. As famílias começam a olhar para o que a criança faz com uma nova beleza, né? De entender que aquilo que ele está fazendo tem um sentido. Quem nunca se pegou com a criança perguntando, olha o que eu estou fazendo. Olha agora o que é que eu estou fazendo, levantando uma perna ou pulando de um lugar para o outro. Mas a gente vê beleza nisso, às vezes o tempo não dá para a gente ver beleza nisso. Quando elas começaram a entender que elas estavam reproduzindo a arte, elas achavam engraçado e acabaram entrando meio que na brincadeira e estimularam as crianças. A gente tem uma história de falar assim, no meu tempo, No né? meu tempo. No meu tempo a gente pulava corda, no meu tempo. Vocês também tiveram a oportunidade de conhecer as brincadeiras de hoje, digamos, do tempo daquelas crianças, que é nosso tempo também, né? Não deixa de Sim, ser. mas infelizmente o repertório das brincadeiras de hoje, para uma criança de 4 anos, Sim. ele não é muito vasto. As crianças, como eu falei, elas reconheceram a pipa e elas sabiam brincar de bolinha de gude. Mas, por exemplo, peão, a gente teve uma oficina. Vocês fizeram uma oficina? Nós fizemos uma oficina de peão. Fizemos uma oficina de aviãozinho, de papel, para poder voar esse avião, porque elas também não sabiam fazer. Nós ensinamos corrida de saco. Tudo tipo oficina. Sim, tinha que ser, porque a gente tinha que explicar como era para depois a gente vivenciar. E aí a gente fazia as oficinas de dobradura para fazer aviãozinho. Como voa mais, como voa menos, né? E tudo isso vai criando neles agora. Eu percebo que eles já são de outra sala, acabam trazendo para eles outras brincadeiras. Mas a gente já pegou criança, por exemplo, que pegava um telefone daqueles mais antigos e não sabia que tinha que discar para colocar o número. E aí a gente fez com a parlenda do tatu, se o tatu tá aí, com esse telefone. E aí todo mundo pôde ser o tatu, pôde ser quem estava ligando, para que eles criassem também essas memórias, para saber como usa, né? Porque é curioso, pelo menos. Dá para perceber nessa intervenção que, assim, não é aquela reflexão que a gente fez no começo, que até José me falou, não é a brincadeira só, né? Essa brincadeira ela foi a certo ponto que transformou, eu não vou usar transformou, que proporcionou a uma criança que até então era alguém que nem se expressava como deveria já para a idade, para uma pessoa agente de sua própria história e que avalia a história de outro. Isso, assim, de forma é tão valoroso para a vida dessa criança, e ainda mais, né, nessa idade,
porque ela vai levar isso para o resto da vida. Né? Se uma criança não vivencia esse tipo de coisa agora, quando ela tiver assim, ela vai ter carregar essa deficiência, Sim. não é? Aí eu até pergunto assim, para realizar esse trabalho, professora, a senhora conseguiu, a senhora buscou, a senhora teve dificuldades em parcerias, ou foi assim, eu consegui parceria com fulano, ou foi assim, olha, foi na cara e na coragem, porque parceria fica difícil de arrumar. Foi na cara e na coragem, mas as pessoas, quando perceberam que existia realmente uma proposta, porque o olhar para a educação infantil ainda é esse, está só brincando. As pessoas não entendiam, como eu falei, eles queriam assinar a obra deles. Para assinar a obra deles, eles precisavam aprender a fazer esse nome. E aí eu tenho uma sala, tenho muito orgulho de dizer isso, de uma sala do Infantil 4, onde todas as crianças sabiam fazer seu nome. Todas elas. Então, não era com apoio mais de ficha, a gente não precisava mais dessas coisas. Mas leva-se um tempo para que as pessoas entendam que o que você está fazendo tem... como é que eu vou explicar? Tem uma razão de ser. Você não está fazendo só aquilo para passar o tempo. Você está fazendo aquilo porque o tempo é importante. E o tempo de aprender a brincar é na infância. Não é? Porque eu também carrego as dores das coisas que eu não brinquei. E eu não quero que as pessoas que passam por mim saiam com o mesmo problema que eu tive. Não. Eu fui uma criança muito feliz, mas eu tinha pé de árvore, eu brincava na rua. E meus alunos não têm acesso a isso. Então, eu tive parcerias. A professora do Infantil 5, que se chama Camila, que foi uma pessoa que, assim que ela viu acontecendo o processo, ela deu muito apoio. Ela trazia bola, ela trazia outras ideias, ela Acabou que a investia. turma dela participou também. A gente dividiu os planejamentos, as vivências, mas ela acreditou quando tudo era só uma foto, sabe? Que ela disse assim, mas você quer fazer o quê? Eu disse, eu queria que eles brincassem, porque os meus alunos não sabem brincar. Eles brigavam muito. Então, ela disse, mas vai dar certo, vamos fazer. E aí, ela investiu emocionalmente nisso, mas ela investiu em corpo, em presença. E isso faz muita diferença, sabe? Você ter alguém que olhe para você e diga assim, meu Deus, vai virar uma bagunça, mas vamos lá. Né? O banho de mangueira. Tem criança que a primeira vez que tomou banho de mangueira, tomou na escola. E E a própria proporcionaram família. isso. A própria família falou. Coisa Ele tão nunca tinha simples. tomado banho de mangueira, não ia nem deixar ele vir. E ele foi. E é uma criança que aproveitou o banho de mangueira, lógico que com todo cuidado, que ele exigia naquele momento, de mão dada com um adulto, mas ele participou do banho de mangueira e durante até o final do ano era o desenho que ele representava. Ele fazia o que a gente pedia e do lado ele fazia, isso aqui sou eu tomando banho de mangueira, porque fez diferença na vida dele. E eu tenho a sorte de estar numa escola integral, que tem espaço para que eu possa explorar. Então, quando eu precisava brincar na grama, eu tinha grama para brincar. Quando eu precisava ir para a quadra, eu tinha quadra liberada para mim. Nunca foi um empecilho. Pelo contrário, a gestão da escola, todas as vezes que eu disse, eu preciso de 50 potes de tinta. Para isso aqui, a escola, na medida do possível, lógico, ela proporcionava aquilo que a gente queria. E hoje em dia já é uma outra turma, né? Porque essa experiência é baseada em 2024. Mas hoje em dia a minha turma colhe os frutos dessa vivência. Então, as pessoas entendem quando eu estou do lado de fora, compreendem quando eu estou com eles do lado de fora brincando, apoiam, sabe, ajudam. E a gente já tem outros projetos para transformar numa escola acolhedora. Desenhos no chão, porque a nossa escola tem muito cimento. As nossas escolas aqui de Jaboatão, elas têm muito cimento. Tem contato com a natureza, a gente precisa mostra ter. o quanto é importante as condições de trabalho, Sim. não é? A formação e até a interação entre as pessoas que estão dentro da escola. A importância da comunidade escolar estar junto, né? Isso. E aí eu lembro da frase de Paulo Freire que diz assim, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Você está mostrando na prática
né, o pensamento freiriano. Muito E bonito. tem coisa melhor do que você ir para a escola brincar. Ser feliz na escola, né? Torna um ambiente prazeroso para Quem tem que estar feliz na escola é o professor. O professor feliz na escola, ele traz gente feliz para junto dele. E é ser feliz, sabe? É chegar com leveza, é você se permitir. Amanhã vem todo mundo de chinelo. As minhas mães, no início, questionavam e depois diziam assim, já está inventando coisa. Mas elas apoiavam. Eu não tinha nenhuma criança que vinha de tênis. Vinha todo mundo de chinelo, porque era o dia de andar descalço na grama, de colher mato lá atrás, de brincar de panelinha. Elas entendiam isso. Então, eu percebo que é uma coisa que eu não fiz sozinha, sabe? Eu fiz com a ajuda de muitas mãos. Eu tive muitas mãos de apoio. E sem esse apoio físico de pessoas do seu lado, a gente não consegue fazer. Porque a estrutura é boa, mas a gente precisa ter mãos para o trabalho. Tem gente que, quando a pessoa inventa um trabalho assim diferente, fica até ridicularizando, ou achando que está enrolando, né, embromando. Eu lembro quando o meu filho era pequeno, ele tinha uma mania de pegar uma tampa. Qualquer coisa, se você der uma tampa a ele, pronto. Ele brincava de dirigir, passava marcha, fazia tudo. Aí os meninos diziam assim, esse menino é normal? Eu disse, normal demais, porque ele tinha a criatividade também, né, a imaginação. Muito importante. Estou admirada com o seu trabalho. Estou encantada. Obrigada. Estou encantada. Eu acho que a gente tem que tirar a ludicidade do papel, sabe? A gente tem que permitir que essa ludicidade flua na escola. Chega de engessar as coisas, sabe? Deixa fazer. E vamos ver o que é que dá. Vamos ver o que é que a gente consegue tirar daquilo ali. Ah, mas é difícil. Gente, é bem difícil. Eu saio de casa, eu chego em casa bem cansada. Nos dias das minhas invenções. Cansa. No dia das minhas invenções. É um dia mais complexo. Mas, por exemplo, você poder vivenciar com a criança o momento de lavar a roupa. Por que que ela tem que ter cuidado? Porque tem roupa que pode sujar, porque tem roupa que não pode. E trazer para esse debate. Eu não estou dizendo que nenhuma criança vai poder se sujar depois disso. Pelo contrário. Eu estou dizendo a ela, valorize o que a sua mãe faz, valorize o que a sua avó faz. Você dá senso de responsabilidade. Exatamente. Mas as minhas crianças vão para o lado de fora, lavam brinquedo, lavam roupinha, estendem no varal. Quantas crianças você tem na turma? Hoje eu tenho 20. Hoje eu tenho... Tem hora que é o caos. Até eu estou dentro da bacia. Mas funciona. Funciona porque você prepara para outras coisas. Você brinca de outras formas. E aquela brincadeira que a gente perdeu da representação do que meu pai faz, do que minha mãe faz, de como a minha avó cozinha, eu vejo resgatado. Isso. Essa turma não teve vivência com a turma do ano passado. Mas, como já é uma prática nossa, colocar panelinha, brincar dessas coisas, eles já sabem brincar. A gente já está no... A turma é outra, né? A adaptação é outra. A professora... É uma brincadeira planejada, outra. né? Isso. Porque o pessoal vê, muita gente, né? Porque todo mundo quer meter o dedo na educação. Foi até uma fala que eu estava conversando com a Ailton. Todo mundo quer meter o dedo na educação, né? Se acha especialista. Mas a gente é professor, a gente estudou para fazer aquilo. E quando a gente propõe uma atividade, a gente se planeja para aquilo. Ah, mas a professora, como você falou, a professora está ali na bacia com os meninos. Ela se planejou para estar na bacia e tem um motivo, tem um fundamento para estar ali, né? E aí a gente pai, né? Eu sou pai. A gente às vezes na correria do dia a dia, a gente deixa muito de proporcionar algumas coisas, né? Para os nossos filhos. Devido a demandas, enfim, né? Cada um tem seus motivos. E aí, quando você olha o seu trabalho e você traz essa ludicidade, você está resgatando, como você falou, essas brincadeiras que a gente, como o Séfora disse anteriormente, a gente tem o costume de dizer, mas no meu tempo a gente brincava... Será que, aí eu trago a reflexão, será que eu, enquanto pai, eu estou proporcionando essa brincadeira para o meu filho? Às vezes eu não estou. Porque se eu não proporcionar, meu filho não vai ter. E aí, quando tem uma professora que desenvolve esse trabalho, tem que ser valorizado. A gente negligencia tanto a infância, que as brincadeiras que tem hoje são as mesmas brincadeiras da época que eu era criança, da época que você era criança. Que é pular amarelinha, pular corda, brincar de roda. Elástico. Elástico. Porque as infâncias, elas são negligenciadas o tempo inteiro, há anos. E aí, as pessoas, quando trazem essa ideia de que você precisa valorizar a ludicidade e tal, trazem com isso 50 papéis para preencher.
Entendeu? E esquece que para ter ludicidade lá, eu preciso ter ludicidade aqui. Eu preciso ser uma pessoa que gosta de brincar, de boneca, de carrinho, que me sinto confortável naquele papel. E não adianta me abarrotar de coisas para fazer, porque para brincar precisa de tempo, criança precisa de tempo. Nós precisamos de tempo. Nós precisamos de Né? tempo. Ainda mais o tempo pedagógico, que é muito Sim. importante. Né? E assim, até me chama a atenção que nós estamos acostumados e acostumadas a burocratizar tudo muito e demais. Né? Então, professor, olha, você tem que brincar, viu? Mas preencha aqui esses 5 formulários aqui, esses 5... Por que você está brincando? Por que você está brincando, com quem você está brincando, a hora que você está brincando, aí você vai colocar no seu diário, você vai entregar à sua supervisora, você vai entregar à sua diretora, você vai entregar não sei para quem, não sei para quem. Tudo escrito, viu, professora? Porque eu preciso provar que você está fazendo. Né? Aí a gente acaba burocratizando muito a função da professora e essa burocratização tira dela o tempo de fazer isso. Aí o que a gente encontra? Uma professora que conseguiu vencer. Né? Que, como ela disse lá no começo, aos atropelos, não é? Sim. Porque meio com material que falta, que não é o suficiente, com uma realidade de educação infantil que poderia ser bem melhor, mas que consegue se sobressair e fazer um trabalho como esse, que assim, não é fácil para a educação infantil, você, ainda mais 4 anos, que está chegando agora, né? Tem gente que pega 4 anos que veio de creche, é outra realidade. É. Né? Mas 4 anos que está chegando agora na escola, é tanta coisa que antes era tudo meu e agora é coletivo. E aí você, dentro de uma realidade dessa, você conseguir despertar o olhar de uma criança para uma brincadeira que estava no quadro e ela dizia assim, ô tia, eles estão brincando, é? E o mágico, professora, do seu trabalho que eu achei, foi a resposta, eles estão brincando? Né? Sem dizer, foi dito assim para essa criança, nós estamos num ambiente de experimento. Você não precisa de mim para dizer Se está ou não se está está ou não brincando. está. Aquilo que Vamos vocês sabem, né? juntos. Isso é tão mágico, professor, e grandioso, que eu já estou meio que encaminhando para uma conclusão, mas ainda tem fala sua, se a senhora precisar, viu? Isso é tão mágico e grandioso que precisa ser exposto, que precisa ser divulgado, que precisa mostrar para as outras professoras que, assim, fácil não é não. Não. Mas dá para fazer. Mas a gente pode brigar, a Eu gente pode fiquei tentar fazer. imaginando, Ailton, você chegou no ponto que eu estava aqui pensando, como foi para você entregar essas crianças para a próxima colega que ia assumir aquela turma? A próxima colega se deu bem, Foi né? mais fácil para ela ou ela achou que ia ser difícil? Não, a gente, na verdade, como a gente já fazia muita coisa junto, nem eles tiveram processo de adaptação com ela, e nem ela teve processo de adaptação com eles. Ela foi uma relação muito boa, Natural. natural. A gente continua tendo uma parceria muito boa, de um processo muito bom junto. A gente tem um monte de plano para esse ano. Eu não gosto de nada muito sem cor. Eu acho que a minha vida é muito colorida e eu gosto de colorir. Então, o ano passado, a gente pintou o muro da escola que dava para a janela da nossa sala. Esse ano, a gente quer pintar o chão da escola com brincadeiras de chão. Então, a relação é muito boa, tanto das famílias com ela, porque já conheciam, quanto das crianças. Então, assim, foi muito fácil. E em relação ao que você estava dizendo, a gente vai ouvir muitos depoimentos na minha escola não tem espaço. Vai ouvir muitos depoimentos mas muita coisa do que você fez, ela deve ter tirado do bolso. Sim, mas é uma escolha. Quando eu escolhi ser feliz. Então, ser feliz para mim era ir feliz para a escola. Então, ir na sexta-feira e levar o meu brinquedo, poder levar o meu Homem-Aranha, poder levar o meu... Eu tenho um Thanos, então eu levava para a escola. E isso nunca gerou nas crianças, nem na família das crianças, um estranhamento. Porque se na sexta-feira que eu levo o meu brinquedo e você leva o seu brinquedo, tá tudo certo. Né? Eu não posso estar sempre nessa posição, principalmente na educação infantil. Tem muita coisa para a gente reclamar, tem um monte de coisa que a gente precisa consertar. Mas eu preciso começar por mim.
E aí, a partir desse pensamento, foi que eu comecei a dizer, ó, eu não consigo viver sem arte, eu não consigo viver sem cor. Não consigo ser feliz se eu não estiver lá pulando elástico, brincando com os meninos. Ou sentada na cadeira com alguém me fazendo de Barbie, né? Penteando o cabelo. Enquanto eu pintei o cabelo da outra boneca. E modificar esse olhar. Como você está olhando para a sua sala de aula? Eu resolvi olhar com alegria. Para mim, funcionou. Vou falar no nome de Camila. Eu acredito que para Camila também funcionou. Né? A gente olhar de outra forma. Olhar para a beleza das coisas, sabe? Porque já todo mundo vai exigir esses documentos aí. Eu vou ter que fazer mesmo, porque é o meu papel. Todo mundo vai exigir da minha postura e eu vou ter que ter postura mesmo. Mas no momento que eu tô com eles, eu posso ensinar de outra forma. Isso. Ô, Você... Vá, Vá, não. por favor. Você comentava, né, com a gente aqui antes que você percebeu a mudança, né, nas crianças. E aí me chamou a atenção essa mudança em relação a uma praça que tinha perto da escola, você tinha relatado pra gente, né? E como as famílias perceberam também a mudança, né, de comportamento das crianças. Porque a mim me é estranho. Eu pego meu filho na escola, tem também uma praça perto da escola do meu filho, e meu filho sempre pede para parar naquela praça. E você tinha comentado que foi depois do seu trabalho que aí as famílias começaram a relatar que as crianças começaram a pedir para parar naquela praça. Sim. Ou seja, antes do seu trabalho, as crianças só passavam direto daquela praça, o que é estranho, porque a criança ela tem essa necessidade. Ou se pediam, não eram escutadas. Né? Ah, eu queria Porque que eu você- acho que é o que mais acontecia. Elas não eram escutadas. Coisas simples, como o meu sapato aperta e a família continua mandando. Eu parei de viver isso desde o ano passado. Se o sapato aperta, chame sua mãe e fale. E quando a mãe chega, eu reforço. Ele já falou sobre o sapato. Então, a praça, na verdade, o escutar que mudou. Né? Eu acho que eles já pediam antes, mas elas começaram a relatar depois. Eles sempre querem parar na pracinha para brincar um pouquinho. E catamato. Tá passando. Isso eu escuto reclamação até hoje, tá? Eles continuam catando mato. Eu digo, mas é bom catar um matinho, levar para casa, cheiro de natureza. E eles catam mato e cheiram mesmo, porque isso era um hábito nosso. Então, eu acho que o que mudou foi a escuta Escuta por parte dos familiares. por parte dos Ô, familiares. Bélgica, eu tenho a impressão que quem está assistindo esse programa vai pensar assim, mas essa professora é tão passiva, tão acomodada. E eu soube, a gente estava conversando antes do início, e disse que você é de luta, que você é revolucionária. Me contaram aí umas histórias aí de luta que você fez antes de chegar em Jaboatão, que não parece ser essa pessoa tão Uma calma, voz tranquila. tão tranquila, ou seja, cada coisa no seu momento, não é? Sim. O momento da criança, mas o momento da luta. Uma coisa não inviabiliza a outra. Não quer dizer porque você está tão dedicada à sua criança, à sua turma, que você não deixa de reivindicar, não deixa de cobrar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente é o sindicato e a gente tem que puxar a sardinha para as nossas lutas, não é? Então, são 18 anos de luta para ter direito a trabalhar. Né? Eu sou do primeiro concurso de ADIs do Recife, que é Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. É o trabalhador de creche que auxilia as crianças nesse convívio diário. É a pessoa que dá banho, que escova os dentes, que ajuda no apoio à atividade, que coloca para dormir, que arruma essa criança quando chega e arruma essa criança quando vai embora. A minha chegada em Recife foi um concurso totalmente equivocado. Era um concurso que até uma quarta-feira ele era para quem tinha magistério e lança um edital na sexta-feira para apenas nível médio. Por inúmeros motivos que eles falaram, mas o principal deles era o financeiro. Eu sou de uma época que se ganhava menos de um salário mínimo para trabalhar 9 horas, porque a gente tinha 1 hora de almoço, mas a gente não podia sair da unidade. As creches do Recife naquela época estavam ainda em processo educacional. Então, ir para a creche, para um professor naquela época, era tipo, já trabalhei muito, agora eu vou trabalhar na creche, porque é mais tranquilo, porque tem os outros profissionais e o pedagógico não era tão cobrado. Algo que mudou radicalmente.
Em relação à nossa luta, a gente tem que brigar para viver. Sim. A gente fala baixo, mas a gente sabe gritar. A gente Isso. sabe gritar. E eu sou de uma família onde meu pai era muito politizado. E ele dizia, não adianta reclamar e ficar exatamente onde você está. Você não é uma planta. Eu passei a vida ouvindo isso. Você é uma árvore? Se levante e saia. Não concorda, vá lá e diga. E assim, a gente teve muito acesso à luta. O nosso sindicato era é o Sindicep ainda, né? Eu não faço mais parte, mas eu sou ADI de coração. É uma luta que eu encaro até hoje. Eu acho que, inclusive, o sindicato precisa olhar para os ADIs daqui, de Jaboatão, que passam situações similares ao que a gente já passou. Mas a gente precisa lutar. Sim, fiz greve. Fiz greve, meu nome é muito conhecido. Fui proibida de entrar na Secretaria de Educação, que fica no prédio da Prefeitura, por 2 anos, até chegar Alexandre Rebelo, que revogou essa proibição. A gente já se amarrou embaixo da Prefeitura, a gente já fez café da manhã com as pessoas que chegavam para trabalhar, dizendo, olha, tá sabendo que todo mundo teve aumento, menos a gente. Vem cá tomar um cafezinho que o prefeito está sem dinheiro. A gente já cantou parabéns, já queimou pneu. Nós temos uma história de luta. E não é apenas a minha história. Com todo respeito aos companheiros homens, a DI é uma profissão de 90% de mulheres. E desde que eu cheguei na rede de Recife, eu fui acolhida por mulheres muito fortes. Idaci, Rosângela, Valquíria, Poli, Alíria, que foram presidentes da nossa associação durante esses anos que a gente passou lá. E eu sempre estive muito engajada nessa luta. Eu acho que, ao resolver sair de Recife, eu sofri muito, porque eu não estava abandonando apenas a minha profissão de ADI para virar professora. Mas eu estava meio que dizendo aquilo que eu ouvi durante tanto tempo. Estava confirmando, corroborando com eles, que diziam assim, mas por que você não vira professor? Porque a educação não é feita só pelo professor. E hoje eu estou em sala de aula e eu continuo brigando por absolutamente todo mundo que trabalha dentro da escola. Eu sou realmente muito tranquila. Vocês podem perguntar, as pessoas trabalham comigo. Mas eu sou uma pessoa que, quando eu vejo qualquer injustiça ou qualquer coisa que fuja a uma regra, eu vou lá perguntar. Por que você falou assim com ela? O que foi que houve? E eu continuo essa luta até hoje. Eu acho que a gente tem muito para crescer. A gente se habituou nos últimos anos a falar mal de professor. E o próprio professor, às vezes, a não acreditar no seu trabalho. A minha luta é para que a gente volte a ser feliz onde a gente está. É o nosso trabalho, é o nosso emprego. E eu me recuso a acreditar num modo de trabalho escravizatório que não permite que você faça nada mais a não ser trabalhar. Então, no meu trabalho, eu quero ser feliz. E fora dele, eu quero ter orgulho dele. Eu quero olhar para as coisas que eu faço e ter muito orgulho do que eu faço. Seu relato já orgulhou a mim. Eu posso Eu falar tô por encantada. nós, né? Assim, para ir caminhando para um final, uma coisa muito interessante na educação infantil é a participação das famílias, né? Isso é muito bom, mas também pode ser muito ruim, né? Nesse sentido que José fala, todo mundo é professor, todo mundo sabe mais do que a professora que está lá dentro, né? E aí você realizar um trabalho como esse, e aí não é mais uma pergunta, é mais uma constatação. Você realizar um trabalho como esse e dizer para a gente, mostrar para a gente que os familiares compreenderam isso e como o nosso intuito, Séfora, é valorizar esse profissional, essa profissional que está aqui com a gente, isso só aconteceu porque quem estava aqui na coordenação, a professora Bélgica, teve a habilidade de lidar com essas mães. Certamente não foi fácil no começo. E a competência de mostrar assim, eu estou aqui brincando, mas não estou de brincadeira. Né? E aí, professora, já para encaminhar para o nosso final, dizer assim, esse seu trabalho é encantador. Obrigada. Né? Não foi, ele é encantador. Porque assim, a gente preparou um roteiro de perguntas que não conseguiu fazer. Porque antes da gente perguntar, a senhora já respondia.
já dizia como foi a participação dos familiares, já dizia como foi a participação das crianças, que eram perguntas básicas que a gente tinha se preparado, né? E isso é um trabalho que a gente precisa engrandecer, a gente precisa mostrar para a base, a gente precisa mostrar para quem é professora, para quem não é professora, e fazer isso que a senhora mesmo diz, valorizar e valorizar-se, né? Porque, assim, a sua postura de, eu quero ser feliz porque eu vejo um mundo colorido. A senhora fez uma fala até que eu disse isso dava uma música muito boa. Enxergar o arco-íris... Apesar das dificuldades que a chuva traz, né? Apesar da dificuldade que a chuva traz. Então, professora, muito obrigado. Eu falo com emoção, né, pelo seu trabalho, porque a educação infantil, mesmo eu não estando lá, é a menina dos olhos. Né? Porque quando você tem uma educação infantil bem trabalhada, você vai ter uma vida muito melhor. Obrigado pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu passo a fala para os meus colegas, para minha colega, para a gente já ir encaminhando. Faz tempo que eu digo que eu estou encantada que você seja exemplo, né, tanto do trabalho realizado e do compromisso quanto da luta. Parabéns, realmente. Obrigada. E vamos levar esse trabalho para muitos espaços e para muita gente para conhecer, certo? Sim. Obrigada por você ter vindo aqui atender nosso convite. Os meus agradecimentos também, Bélgica, dizer que o objetivo do No Chão da Escola é esse, né? Trazer trabalhos, não vamos dizer, são exitosos, são, mas mais do que isso. Eu acho que os trabalhos que a gente se propôs a trazer aqui são trabalhos inspiradores, né? Eu acho que a gente abriu bem, não teve critérios assim para você ver quem vai ser o primeiro. Mas eu acredito que foi uma escolha muito boa de a gente abrir com o seu trabalho de educação infantil. É um trabalho realmente inspirador. Espero que quem esteja nos ouvindo, né, também possa pegar dessa sua experiência e ter outras ideias, né? Nenhuma experiência será igual à outra, mas ela inspira, né, a você a fazer. E eu acredito sim, desde que eu li seu trabalho, assim, a direção leu o seu trabalho, a gente gostou muito, achou que ele traria muitos elementos. Só que quando a gente traz a pessoa, né, Ailton? Quando a gente traz a pessoa, a gente vê que é muito mais do que aquilo que a gente tinha pensado. E realmente o seu trabalho foi um trabalho desse, que a gente achou que ia, mas a gente conseguiu ir mais longe ainda, né? Com mais elementos, com mais inspiração pra gente. Muito obrigado. Vale dizer que esse trabalho, esse relato, ele vai estar presente no nosso livro, porque também a parte desse projeto no final, fazer uma coletânea e com os relatos dos trabalhos de vocês. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser ler e citar nos seus futuros trabalhos, também vai ter essa oportunidade. Que bom, eu queria agradecer ao sindicato por abrir as portas para que a gente traga mais do que os problemas que a gente enfrenta. Para abrir as portas para que a gente fale o quão bom é essa mão de trabalho que tem hoje em Jaboatão. Somos todos professores muito qualificados, com experiência e excelência. O que nos falta é a oportunidade para que a gente possa mostrar o que a gente consegue fazer. E agradecer à minha gestão por proporcionar, porque também poderia embarreirar, dizer que não poderia sair da sala e coisas desse tipo. Então, que a gente vai ouvir esses relatos, né? Eu vou falar das três, né? Ana, Adriana e Miriam. Miriam também tem uma experiência exitosa para dividir com vocês, ela vai vir aqui depois, mas que elas acreditaram desde o início que aquele formato de trabalho me fazia bem, mas fazia muito melhor para as crianças e para essa comunidade que eram as famílias. E dizer assim, apoiem-se, olhem para o trabalho do seu amigo, elogiem. Se você vê seu amigo fazendo algo, pergunte como ele fez, divida com ele. Professor é um bicho orgulhoso que precisa dividir aquilo que sente. Então, vocês estão de parabéns. Eu quero muito agradecer essa oportunidade. De verdade, obrigada. A gente que agradece. Isso. Quem ficou curioso, né, vai ter em breve a oportunidade. Como eu disse no começo, foram 12 trabalhos selecionados e após a gravação desses 12 programas, quem ficou curioso, a gente vai lançar o livro e aí vai ter o relato de Bélgica com mais detalhes, né? Com, se possível, fotos, né? Relatos também dos pais, enfim, o que ela achar necessário
colocar para enriquecer ainda mais e quem puder ler, poder se inspirar ainda mais a partir da escuta do programa de hoje e também da leitura do trabalho dela. E o Simproja continua e sempre será Firme na luta! Repete esse finalzinho. Foi o que eu... Foi, Mas mais acho uma que vez. dá para tirar, né, Henrique? Só isso aí. O que foi? Dá pra tirar. O que foi antes já pode cortar. Né? É. Então, Pedro, queria falar assim, Que ele fez firme antes de ser firme. Antes de todo mundo, aí tu dá um... Ou então deixa. Deixa eu falar isso. É A verdade. professora falou, não pode engessar. Não Não, pode. desengessar. Eu ia dizer assim, Quer. Bélgica, com você. Grava aí, Henrique, pra eu dizer. Tá gravando. Bélgica, com você, fazemos a luta acontecer. Que bom.